Há mais de 7 séculos, um jovem mercador veneziano partiu em uma jornada pelo mundo conhecido, atravessando desertos, escalando montanhas e visitando lugares que a maioria dos europeus acreditava serem apenas lendas. Esse viajante era Marco Polo. Ele viajou mais longe do que quase qualquer pessoa de sua época, chegando ao coração do poderoso Império Mongol. Ao longo do caminho, ele encontrou diferentes culturas, vastas cidades de imensa riqueza e rotas comerciais perigosas que se estendiam por toda a Ásia. Quando finalmente voltou para casa, suas histórias tanto chocaram quanto fascinaram o povo da Europa. Mas como o mercador de Veneza conseguiu viajar tanto, quando a maioria dos europeus nunca havia saído de sua terra natal, para realmente entender como ele realizou um feito tão extraordinário e como sua jornada inspirou exploradores posteriores como Cristóvão Colombo, devemos primeiro refazer seus passos. Nos meses de primavera de 1271, os movimentados canais de Veneza estavam cheios de vida, enquanto mercadores, marinheiros e comerciantes de todo o Mediterrâneo navegavam pelas águas e montavam barracas oferecendo itens do dia a dia e mercadorias exóticas vindas de muito além da Europa. Entre a multidão da cidade estava um jovem de 17 anos, chamado Marco Polo, que se preparava para embarcar naquela que se tornaria uma das jornadas mais memoráveis da história. Seu pai, Nicolau, e seu tio, Mafel, eram comerciantes experientes que haviam feito amizade com o poderoso líder do Império Mongol, Kublai Khan, durante uma expedição anterior no Oriente. Mas essa viagem foi diferente. Eles estavam viajando como enviados oficiais em nome do Papa Gregório X e tinham a tarefa de entregar cartas e presentes ao governante mongol. Os polos esperavam que a viagem pela frente levasse cerca de 3 ou 4 anos. Eles viajariam mais de 15.000 milhas pelo Oriente Médio, Pérsia, as montanhas da Ásia Central e seguiriam em direção à China. A aventura de Marco começou a bordo de uma embarcação mercante. De lá, ela seguiu para o sul através do Mar Adriático, descendo pela parte leste do Mediterrâneo e lentamente em direção à cidade portuária de Acre, situada na Terra Santa. Os polos provavelmente encontraram muitas embarcações, algumas transportando cruzados europeus, outras sob o comando de mercadores árabes e navios mercantes chegando ao porto tanto da Ásia quanto da África. No final do verão, os polos chegaram ao seu primeiro destino. Ao chegarem a Acre, eles deixaram o navio para trás e teriam que viajar por terra. A rota os levou através da paisagem acidentada do Levante, com os polos provavelmente passando por partes do que hoje são a Síria e a Turquia. Eles viajaram por estreitos desfiladeiros nas montanhas, subindo e descendo vales rochosos e atravessando planícies escaldantes. As estradas do período medieval não passavam de trilhas empoeiradas, e aqueles que viajavam por elas frequentemente eram obrigados a lidar com clima extremo, doenças e possivelmente bandidos. Não havia mapas confiáveis, e os polos dependiam totalmente de guias locais e das trilhas de caravanas já estabelecidas. Com o passar dos meses, Marco e sua família avançaram para o leste através do Oriente Médio, em direção à Pérsia, que estava sob o controle do Ilkhanato, dominado pelos mongóis. A região servia como uma encruzilhada da lendária Rota da Seda, que conectava a Europa à China. Enquanto atravessavam os desertos áridos, eles dividiam a trilha com caravanas de camelos e mercadores que transportavam grandes quantidades de especiarias, seda e pedras preciosas do Oriente para o Ocidente. Em 1272, a família havia chegado ao Golfo Pérsico, provavelmente no porto comercial de Hormuz, próximo à atual Minab, no Irã. Eles discutiram atravessar o mar em direção à Índia e à China antes de decidirem não fazê-lo. As embarcações locais disponíveis eram frágeis e costuradas com cordas em vez de pregos de ferro, o que deixou os homens receosos de como elas se comportariam em alto mar. Em vez disso, os polos continuaram por terra. Então, enquanto o jovem Marco Polo estava à beira do Golfo Pérsico, a milhares de quilômetros de casa, a jornada já devia parecer interminável. A família Polo continuou por terra. Eles seguiram para o nordeste, rumo ao coração da Ásia. A rota deles os levou pelos desertos intermináveis do leste do Irã, antes de finalmente chegarem às terras fronteiriças e acidentadas do Afeganistão. Trilhas íngremes nas montanhas substituíram as trilhas empoeiradas das caravanas da Pérsia. Os polos subiram lentamente para as montanhas Pamir, que ele mais tarde chamou de Teto do Mundo.
A região é composta por picos cobertos de neve e trilhas estreitas e sinuosas, que quase parecem cortar as próprias nuvens. A sobrevivência nessas altitudes extremas é desafiadora. Respirar se torna difícil, e os suprimentos são difíceis de conseguir. Os polos seguiram em frente, seguindo rotas estabelecidas há muito tempo, usadas por comerciantes que viajavam pela Rota da Seda há séculos. Em 1274, eles haviam cruzado as traiçoeiras montanhas Pamir e alcançado a extremidade oeste da China. Mas havia um desafio formidável em seu caminho: o infame deserto de Taklamakan, um dos desertos mais temidos da Terra. Disse que significa: você entra, mas não sai. O deserto ganhou uma reputação mortal devido à sua natureza hostil, que vai desde temperaturas escaldantes até areias em constante movimento e sua imensa vastidão. Em vez de atravessá-lo diretamente e acabar com as inúmeras caravanas perdidas, os polos contornaram o deserto, avançando lentamente de uma cidade-oásis isolada para outra ao longo da antiga Rota da Seda. Os polos navegaram pela paisagem traiçoeira e continuaram rumo ao leste através da Ásia Central, onde chegaram ao enorme deserto de Gobi. Ao contrário dos desertos anteriores, o Gobi era uma terra árida de planícies de cascalho e rochas, que se estendia por centenas de milhas. A travessia por ele era exaustiva, com dias escaldantes e noites frias. Mas, depois de completar a árdua jornada em cerca de um mês, eles estavam na reta final. Depois de parar para descansar nas cidades oásis do corredor de Exi, na atual província de Gansu, no noroeste da China, a família fez um último esforço rumo ao leste, em direção a Chengdu, a capital de verão de Kublai Khan. Após mais de 3 anos de viagem, os polos finalmente ficaram frente a frente com o governante mongol em seu magnífico palácio de verão, na atual Mongólia Interior. Marco e sua família causaram uma forte impressão em Kublai Khan, tanto que ele os empregou como funcionários do governo mongol. Assim, pelos próximos 17 anos, os polos trabalharam como coletores de impostos e mensageiros especiais, viajando pelo extenso Império Mongol. O status oficial de Marco permitia que ele viajasse gratuitamente com um paisa, ou placa de ouro, que lhe concedia passagem segura, além de acesso a suprimentos, cavalos e acomodação. Ao longo das 2 décadas seguintes, Marco viajou por toda parte, conhecendo culturas que poucos europeus sequer sabiam que existiam. O poder mongol estava centrado na atual Pequim, embora naquela época fosse conhecida como Dadu. A partir desta capital imperial, Marco foi instruído sobre a administração do império, os sistemas de comércio e as sofisticadas redes de comunicação. Ele ficou fascinado pelo famoso sistema postal mongol, que permitia que mensagens e funcionários do governo viajassem rapidamente por grandes distâncias. Como um servo de confiança de Kublai, Marco viajou por todo o império. A maioria de suas expedições começava na capital imperial, antes de levá-lo para o interior da China e além. Em uma ocasião, ele seguiu para o sudoeste até Yunnan, uma região montanhosa composta por picos imponentes, vales de rios e diversos grupos étnicos. Em outra ocasião, ele viajou para o sul, em direção a Myanmar, onde foi exposto a um clima tropical, reinos budistas e rotas comerciais movimentadas que ligavam a China, à Índia e ao Sudeste Asiático. Em outras viagens, Marco seguiu para o leste, rumo às ricas regiões costeiras do sul da China, visitando lugares como Hangzhou, que ele mais tarde descreveu como uma das maiores cidades do mundo. A rede de canais que atravessava a cidade provavelmente lembrava a ele sua terra natal, Veneza. Marco testemunhou a incrível diversidade do Império Mongol em seu auge. No entanto, já na década de 1290, ele e sua família ansiavam por voltar para casa, em Veneza. Apesar de terem conquistado riqueza e influência na corte indiana, os polos haviam expressado seu desejo de voltar para casa. No entanto, todas as vezes Kublai recusava, alegando que eles eram valiosos demais para ele. Mas, à medida que o imperador envelhecia e as tensões políticas aumentavam, a família finalmente recebeu permissão para partir por volta de 1291. Antes que pudessem retornar a Veneza, eles receberam uma última missão, escoltando uma princesa mongol chamada Cocotim da China até a Pérsia, onde ela deveria se casar com um governante mongol do Ilkhanato. Essa última jornada começou na cidade portuária de Hangzhou, na costa sudeste da China. De seus portos lotados,
Enormes navios mercantes chineses carregados de especiarias, porcelana e seda partiam junto com os polos, que navegaram pelo mar da China Meridional. A embarcação deles viajou ao longo das costas do Sudeste Asiático, passando pelo Estreito de Malaca, uma passagem marítima vital que conecta os oceanos Índico e Pacífico. Essa rota marítima era notoriamente perigosa. Clima imprevisível, doenças e pirataria ameaçavam a expedição. Felizmente, eles passaram ilesos e continuaram rumo ao oeste, através do vasto Oceano Índico, parando em cidades portuárias ao longo da costa da Índia. Toda a jornada foi exaustiva e devastadora. Antes de finalmente chegarem ao Golfo Pérsico, muitos dos tripulantes e viajantes que os acompanhavam morreram devido a doenças e dificuldades. Mesmo assim, os polos chegaram em segurança ao porto de Hormuz mais uma vez e entregaram a princesa mongol antes de começarem a última etapa da viagem por terra. A rota deles os levou para o nordeste em direção ao Mar Negro, passando pela cidade portuária de Trabzon, antes de seguirem para o oeste em direção a Constantinopla. Finalmente, em 1295, depois de quase 2 décadas e meia longe de casa e percorrendo uma distância de cerca de 38.600 quilômetros, os polos finalmente retornaram a Veneza. Segundo as tradições preservadas, seus parentes em casa mal os reconheceram. O próprio Marcos saiu ainda adolescente e voltou como um homem com conhecimento de primeira mão sobre povos, terras e impérios, dos quais a maioria dos europeus só tinha ouvido falar em lendas. No entanto, apesar das histórias fascinantes associadas a Marco Polo, existe uma discussão antiga em torno de sua jornada. Quanto disso era real e quanto foi exagerado, mal interpretado ou até mesmo inventado. Marco nunca escreveu sobre suas viagens ele mesmo. Em vez disso, por volta de 1298, ele foi preso em Gênova após uma guerra entre esta cidade e Veneza. Durante esse período, ele compartilhou histórias de suas aventuras com outro prisioneiro e escritor, Rustichello da Pisa. Juntos, eles produziram um livro que conhecemos hoje como As Aventuras de Marco Polo. Se cada detalhe era de fato verdadeiro, ainda é amplamente debatido até hoje. Ainda assim, suas descrições de vastas cidades asiáticas, imensas redes de comércio, culturas diversas e poderosos imperadores abriram uma janela para uma terra que a maioria dos europeus jamais imaginou que existisse. Suas viagens mudaram para sempre a compreensão da Europa sobre a Ásia e serviram de motivação para futuras gerações de exploradores, como Cristóvão Colombo, que queriam ver com os próprios olhos as terras exóticas e as riquezas do Oriente. Se você quiser nos ajudar a continuar criando e ter acesso antecipado aos nossos vídeos, conteúdos dos bastidores e outras vantagens, considere tornar-se um membro aqui mesmo no YouTube ou juntar-se a nós no Patreon. Toda ajuda faz diferença e, como sempre, muito obrigado por assistir!